Olá a todos, boa noite. O meu nome é Tiago de Freitas, eu sou aluno da licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRN e estou pagando a matéria de Organização da Educação Brasileira, da qual é referente esse trabalho, essa apresentação. Eu vou fazer a apresentação em nome do meu grupo e é uma apresentação em que nós discutimos sobre o capítulo de um livro. Esse livro é Relações de Forças e Políticas Educacionais no Brasil, A Caixa de Pandora Brasileira, o livro da autora Jane dos Santos. E esse último capítulo do livro é intitulado Avanços e Retrocessos na Política Educacional do Governo Lula. Então, a discussão do capítulo, a partir da página 165, ela começa retomando que a avaliação política se dá a partir do acompanhamento das metas do IDEB. E o IDEB ele foi criado em 2007 e ele avalia o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação. O IDEB, só para recapitular, é a sigla para Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o IDEB ele é calculado a partir de dois componentes. A taxa de rendimento escolar, que é referente à aprovação, e as medidas de desempenho nos exames aplicados. Dentre esses exames aplicados, o principal dele é a Prova Brasil. Então, o índice que é medido é medido pela Prova Brasil, que é realizada com os alunos do 5º ano do ensino fundamental aos alunos do 3º ano do ensino médio, num período de 2 em 2 anos. E as questões dessa prova elas são de língua portuguesa e matemática. E ela acompanha também um questionário socioeconômico. As metas estabelecidas pelo IDEB elas são diferenciadas para cada escola e rede de ensino. E as metas elas têm como objetivo único alcançar 6 pontos do IDEB até 2022. E essa média de 6 pontos elas correspondem à média de sistemas educacionais dos países mais desenvolvidos. Bem, na interpretação da autora, o IDEB pode ser considerado um índice viável para uma avaliação geral da educação nacional. Bem, aqui nós temos uma tabela referente ao resultado do IDEB dos anos 2005 a 2011. E em verde aqui nessas duas tabelas, na de cima temos a tabela referente aos anos finais do ensino fundamental e embaixo referente ao ensino médio. E em verde, nessa tabela, a gente tem os valores destacados em verde, que eles são referentes à meta que foi batida pelo IDEB e até mesmo superada. E no lado direito aqui dessas duas tabelas, nós temos as metas futuras. Então, podemos observar aqui que entre 2005 e 2011 tivemos um bom cenário aqui de evolução dessas notas do IDEB. Bem, para o idealizador do IDEB, que foi o Reinaldo Fernandes, esse indicador ele seria uma espécie de termômetro da educação nacional. E teria como vantagem o fato de ser de fácil compreensão, simples de calcular, ser aplicável às escolas e explícito em relação à taxa de troca entre probabilidade de aprovação e proficiência dos estudantes. Bem, entretanto, segundo a autora do livro, o IDEB apresenta problemas quando é utilizado para diagnosticar a qualidade educacional. Ele também tem sido promovido a eixo principal de políticas meritocráticas como solução para dificuldades do sistema educacional, impondo um consenso que a baixa nota da avaliação identifica o baixo nível da formação dos professores atuais. Ao PDE, coube a luta pela aprovação da lei do piso, que versa sobre o piso salarial nacional. Outro fator determinante para alcançar as metas do IDEB é a luta pela formação continuada dos professores. No entanto,
Quem administra esses recursos é o Fundeb, que vamos conhecer a seguir. Bem, o Fundeb é a sigla para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual. Isso significa que ele é formado, em sua quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferência dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do artigo 212 da Constituição Federal. Bem, a autora ela faz algumas críticas também ao PDE. Para ela, ele foi criado a partir de uma visão sistêmica, que não conseguiu equilíbrio em todos os níveis de ensino. A frequência da escola aumentou. No entanto, as barreiras sociais de acesso ao ensino continuam desiguais nos quesitos de renda, de etnia e localização geográfica. Bem, outro ponto que a autora fala é que não houve participação popular na elaboração e controle do PDE, apesar do governo petista afirmar uma forma democrática de governo. Ela diz também que o PDE é um conjunto de várias políticas existentes, sendo um plano inacabado que precisa sempre de avaliações, ajustes e melhorias. Ela fala também que dentre os principais problemas da educação brasileira que o governo Lula não conseguiu superar foi o analfabetismo. E nessa tabela que a gente trouxe aqui, podemos ver nas colunas as faixas etárias em anos e nas linhas o ano que foi medida o índice de analfabetismo no Brasil. E por mais que podemos ver uma diferença, uma melhora, ela foi muito efêmera, muito pequena, segundo a autora. Então, pessoal, por fim, vimos que o governo Lula ele conseguiu criar vários métodos de avaliações educacionais. E esses métodos nos mostraram o quão precária a educação brasileira estava, né? E apesar de terem diagnosticado esses problemas, eles não conseguiram resolver a todos. E, embora o analfabetismo, como eu falei anteriormente, tenha diminuído em parte, ele continua como um problema que o governo Lula não conseguiu resolver por completo. E durante o seu governo, nós conseguimos vários direitos para o estudante. E foram diversas melhorias que podem ser notadas e que tiveram um enorme impacto na educação brasileira. O aumento de verbas, o PDE, o Fundeb, todos foram conquistas que diminuem a disparidade, a diferença entre as classes sociais brasileiras. Porém, como não são perfeitos, não conseguem acabar com o problema da desigualdade. E apesar das oportunidades e aumento da estrutura dado à classe baixa, se olharmos para o IDEB, ainda conseguimos notar que a instituição privada é superior, pois infelizmente a desigualdade brasileira é enorme, né? E não conseguirá ser tratada tão facilmente. Bem, essa foi a discussão que o nosso grupo teve a respeito desse capítulo, que é o último capítulo do livro. E espero que após isso, junto com toda a turma, a gente possa continuar essa discussão, trocando ideias e opiniões. E isso que nos ajuda a crescer na matéria e na disciplina, né? E como profissionais da educação que a gente está se formando. Então, muito obrigado a todos.